Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är min nya hemmaadress. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Hoje eu sou o Edu. E hoje eu estou com o Ramon. Errou! E aí, galera, com a boa? Ai, meu Deus do céu. Sempre eu erro, cara. Esse eu acho que é o mote do Dev na Estrada. Sempre errar, né, cara? Cara, a boa é que hoje a gente tem uma convidada aqui, recorrente aqui do nosso podcast, Ramon. É, cara, convidada especialíssima aí, sempre nos agraciando com a sua presença. Exatamente, a gente trouxe uma pessoa especializada em componentes aqui pra falar sobre componentização, né? É isso, né, Ramon? Exatamente. Sou eu essa pessoa. Exato. O Ramon eu manjo tudo de componente, velho, vem comigo. E provavelmente a pessoa que está aqui na roda dessa conversa, ela não tá dando risada, nada, porque a gente não apresentou ela ainda, cara. Então, deixa eu corrigir esse erro crasso aí, né? E apresentar aqui, estamos com a Nath Paiva aqui. Ai, gente, eu tô morrendo de vontade. Eu sabia que você tava... Eu tô me segurando. Bom, eu não sou especialista em nada, cara, para. Já era. Beleza, gente? Eu sou a Nath Paiva, exatamente. Não sou especialista em componentes, mas faço alguns componentes. E é isso. Olha aí. Então, é isso, cara. Então, se fez algum componente durante um tempo aí, é especialista já era. Tá, beleza. Vou pegar esse chapéu pra mim, então. Bom, mas enfim, a gente quer puxar esse assunto aqui, né, cara? Faz tempo que eu queria falar sobre esse tema. Tem muita coisa que dá pra gente discutir aqui, o porquê de usar componentes, qual o cenário que a gente tem que usar, por que você deveria escolher alguma outra ferramenta para fazer a componentização da sua interface. Esse é o assunto do nosso Dev na Estrada de hoje, beleza? Eu respondo beleza? Beleza! Errado o Brasil, errado. E legal dos recadinhos aí. Olha só o que chegou, Ramon. Chegou o nosso muralzinho dos recadinhos de toda semana na sua timeline quentinha. Olha só que maravilha. O muralzinho, Ramon, é aquele lugar que a gente cola os post-its, as fotinhas, as coisas que a gente gosta, né? Exatamente. Vamos colar o primeiro post-it maravilhoso, então? O que você acha? Vamos, o post-it que faz um barulhinho quando a gente cola no mural, né, cara? Faz tim, 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 né? Exatamente. E o primeiro post-it que a gente vai colar é do nosso patrocinador, a Revelo, olha só. Olha aí. A Revelo que vem com uma plataforma que é diferenciada aí para contratação. Então, se você tá procurando o seu trampo, entra na plataforma dos caras lá, que eles têm um serviço diferenciado, você pode acompanhar, você tá no controle da situação ali, Edu. Então, se você tá procurando um trampo novo aí, entra lá na Revelo que os caras são, nota 10. Olha só, muito bom. Então, não perca essa chance, entre lá, revelo.com.br. E, Ramon, tem um outro post-it aqui que faz tchim quando a gente coloca aí no mural, que é a Cubo Networks, cara. Então, se você tá querendo trabalhar numa startup bacana, né, um lugar maneiro aí, descolado, que tem um clima agradável, flexibilidade, tudo mais que a gente ouve por aí, né, essas facilidades todas aí, essas coisas boas que as startups têm trazido para o ambiente de trabalho, tem a Cubo Networks, que é uma plataforma de vagas do Cubo, né? Então lá você vai encontrar vagas super legais, assim, de startups, e com certeza você vai achar, depois de, né, procurar aí certinho na plataforma, tem um filtro, tem busca, tem tudo mais, você consegue achar a sua vaga bacanuda numa startup, né, Ramon? Exatamente. E olha só, Ramon, que evento que tá chegando, cara. Agora em 11 não, olha, eu ia falando errado a data. 13 de julho, agora aqui em São Paulo, Front e Sampa. Exatamente, do 13 de julho, esse evento maravilhoso que está com a gente, nós estamos com eles juntinhos, togetherzinhos, desde 2015, olha só.
só que maravilha. Pois é, Tá né? Uma chegando história, né? aí nas próximas semanas já, ó. Front em Sampa. Entra lá no site ainda, ó, frontemsampa.com.br. Acho que ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso nesse evento maravilhoso que vai estar recheado de coisas boas, ó. E só pra citar algumas, hein, Edu? Vai ter a Lari Maza falando sobre CSS elegante, a Keila Menezes falando sobre UI UX, Josélia Costa falando sobre estratégias de testes no front-end. Vai ter talk show, vai ter palestras maravilhosas. Cara, então vocês não podem perder esse evento bacanudo que já virou tradição aqui em Sampa, hein? Exatamente. Meu, que absurdo, meu. Vai ter um puta evento massa aqui em São Paulo, meu. Olha. Ai, meu Deus! E, bom, se encontrar a gente lá no evento, né, Ramon? Acho que tem que mandar aquele chama! Tem que mandar. Chama a gente. Chama a gente pra conversar, né? Exatamente. Estaremos lá prestigiando esse evento maravilhoso. Estaremos lá. E por último, mas não menos importante, tem os stickers devs aí sempre com a gente, sempre do nosso lado. Essa galera que faz uns stickers maravilhosos aí sobre o mundo do desenvolvimento, pode entrar no site dos caras lá, tem de tudo, Edu, tem de tudo. Mas tem também, sabe o quê? Tem cupom, olha só. Meu Deus do céu. Tem o cupomzinho ainda, 15%, ó, deve na estrada, entra lá, faz sua comprinha, garante lá os seus stickers pra colar nos seus adesivos, no seu notebook e é isso aí. Muito bem, muito bem. E agora a gente vai para aquilo que interessa, né, cara? Assim, para todos que estão ansiosos e ansiosas aqui, né? Que é o nosso episódio, certo? Exatamente. Então, partiu o episódio. Bom, retornando aqui após os nossos recadinhos, a gente vai começar essa conversa componentizando a nossa pauta aqui, ó. Eu vou falar sobre, então, primeiro tem pauta, que é o componente pai aí, a componente pai, né? A pauta. E dentro da pauta a gente tem os componentes dentro dela, que são, primeiro, o que é componentização no front-end? Olha só, vocês acham que eu fiz uma boa analogia? Eu só falei merda. Cara, é difícil, viu? Então, quer dizer que eu falei merda. Eu adoro seus links, cara. Eu achei que ficou implícito aí, você fez merda, assim. Não quero julgar também, não quero julgar. Ai, cara, então, eu acho que se for pra gente falar o que é o componente, eu acho que dentro do front-end, falando assim do pouco que eu faço, né, do que a gente trabalha assim no dia a dia, é poder reaproveitar mesmo as paradas que a gente tem dentro do nosso sistema. Então, basicamente é agrupar as coisas que a gente tem e reutilizá-las. Muito bom. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas tipo, eu carrego bastante isso no meu dia a dia. Olha, eu vou dizer que é exatamente isso, não tem muita coisa tão mais complexa que isso, né? É que hoje a gente tá talvez falando muito mais sobre componentização na parte do front-end, né? Se você for parar um pouquinho pra pensar, dá pra gente trazer esses conceitos um pouco pro back-end, né? Então, se você tem componentes de uma aplicação, que cada componente você pode dar nomes diferentes aí de padrões de software, né? Que a galera chama de, isso aqui é um módulo. Talvez o módulo é um componente da sua aplicação, né? Eu tenho aqui um serviço que faz alguma coisa dentro do meu back-end. Ele também não deixa de ser um componente, né? Eu ouvi microserviço? Eu ouvi microserviço. Dá pra gente, então, seguir numa conversa aí mais voltada pra front-end, pra tentar um pouco focar o assunto desse episódio, e depois numa outra pauta a gente traz um pouquinho mais sobre esse conceito no back-end, né? Mas pra software, resumindo, acho que a gente já deixou mais claro aí, né, de que é você poder extrair e reutilizar partes da sua aplicação, e aí a gente tá falando tanto de back-end quanto de front-end, mas nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como é a componentização no front-end. E aí eu acho que vale a gente ressaltar, né, que o lance de componentização é algo que a gente sempre buscou, né, ao longo dos anos aí, principalmente quem trabalha um bom tempo aí com front-end especificamente, essa problemática que a gente tinha de poder reutilizar partes do nosso markup, da nossa aplicação em outros lugares, né?
Não sei se você pegou essa época também, Nath, de você criar umas strings de template lá e ficar reutilizando variável fazendo replace. Nossa, sim, nossa, com certeza, cara. A gente fazia umas gambiarra absurda, né? Absurda, acho que você tá sendo muito caridoso, né? Ah, mas pelo menos tinham coisas que serviam pra gente poder não ficar repetindo algum bloco de código, enfim. Às vezes fazia sentido, mas a gente, ao invés de criar soluções de tecnologia que a gente poderia já ter criado antes, o que a gente faz hoje em dia, a gente criava essas gambiarras, né? Sim, inclusive foi assunto de um último podcast nosso aí sobre gambiarras e tal, pra quem não viu aí, dá uma pesquisada aí dos anteriores, tá? Mas acho que eu citei o lance de template strings lá, que é o famoso replace que a gente fazia, né? Define o nome das paradas no meio do string com maiúsculo, com chavinha em volta e fazer replace, né? Nossa, pode crer, cara, que absurdo. Foi aí que tudo começou, eu acho, né? Não sei o que você acha, mas essa história de você poder reutilizar coisas e criar pedaços da sua aplicação web e poder reutilizá-la em outras partes, talvez tenha começado daí, né? Com certeza. E o que eu me lembro, tipo, talvez nem sei se entre nesse contexto, talvez um pouco, era muito o lance de iframe, né? Eu acho que quem trabalhou no Wall Host, trabalhou bastante, assim, com o iframe, e o lance do componente era, tipo, um serviço utilizar o outro, e todo mundo componentizando dentro de iframe. Eu não sei se você se entra, tipo, nessa pauta ou não, tá ligado? Mas era, tipo, uma gambiarra bem forte também, cara. É uma gambiarra mais avançada, né? Porque você podia ter serviços separados, ou seja, você bate numa URL que é um serviço, e se você quiser cagar só uma parte, né, das coisas, você caga só uma parte, né? Olha que interessante. Pode crer. Cara, com iframe é um bagulho muito avançado mesmo. Eu nunca tinha testado essa técnica de componentização não, Nath. A gente chegou a usar... Enfim, basicamente eram vários serviços exatamente diferentes, carregando dentro de uma única página e tudo carregando em iframes diferentes, sabe? Era meio bizarro, assim. Eu vou confessar que eu já fiz isso pra montar um menu lateral de um site que eu fiz, mas era pra deixar ele fixo, porque não manjava muito de fazer o CSS muito absolute ali, sem cagar alguma coisa. Uhum. Aí eu meti aquele frame set da hora lá, né? E aí, cara, agora eu tô pensando, então eu já componentizava desde essa época, meu Deus, cara. Eu penso que isso seja um tipo de componentização, né, cara? Por mais bizarro que seja. Mas enfim, a tecnologia veio aí pra ajudar a gente, né? Exato. Eu queria levantar aqui uma questão, porque eu sou o back-end, né? Então esse negócio de componente no front, pra mim, assim, fica um pouco abstrato, assim, sabe? Eu não sei muito bem como definir isso. E aí eu queria começar até com essa pergunta pra vocês. Acho que seria bacana a gente até tentar estabelecer esse critério, né? O que de fato é um componente? Assim, como que a gente pode classificar um componente? Qualquer elemento da tela é um componente? Ou a gente precisa, sei lá, de repente que aquele objeto tem algumas características especiais ou tem algum tipo de comportamento para que ele seja considerado um componente? Ó, nossa, que difícil. Lancei no fogo. Que pergunta difícil. O cara não ia falar nada, né? Aí do nada solta essa. Vamos excluir ele da... Mentira. Cara, mas é bem difícil, porque assim, um elemento pode ser considerado um componente, sei lá, eu acho pelo menos, sabe? Mas eu acho que na minha visão assim hoje, o que eu digo que é um componente é uma funcionalidade, um grupo de funcionalidade. Não um grupo tipo de várias funcionalidades, mas de uma única funcionalidade. Um exemplo bem básico seria tipo um search, sabe? Tipo, uma barra de busca. E aquilo, ele vai carregar tipo um input mais um botão e vai ter uma funcionalidade de buscar e devolver algo para o usuário. Então, isso seria um componente. Ele inteiro seria um componente. Só que ao mesmo tempo, um input só também é um componente, porque você pode utilizar ele em outro lugar do site, da mesma forma que o botão. Então, tipo, o search é um grupo de componentes com alguns componentes menores, sabe? Com menos lógica. Pô, bem legal, a definição foi bem boa. Não tem muito o que acrescentar, não. Eu achei excelente. Foi excelente. E talvez um único ponto que eu adicionaria é que a capacidade de se adaptar também, né?
em qualquer outro cenário, né? Essa independência, acho que você falou também, né, Nath? Isso, exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de um design system. Um design system, ele carrega várias funcionalidades, né? Tipo, tem input, tem label, tem button, tem várias coisas. E se você for olhar, são vários microcomponentes, né? E o legal disso é, tipo, preciso de um componente de uma tabela, sei lá, que vai ter uma input dentro da tabela. Enfim, já passei por isso atualmente. Para eu montar esse componente de tabela, eu vou usar meus outros componentes. Então, eles acabam se unindo, sabe? Sem deixar um monstro, né? Por favor. Muito importante. Mas você acaba utilizando, né? Porque é justamente o lance de você não duplicar código, você reutilizar aquilo que você já criou, né? Sim, exatamente. Boa, é isso mesmo. Conseguir reaproveitar código. Então a gente já deu vários motivos aí, né? Que para surgir aí o conceito de componentização, né? No front-end especificamente, né? Mas aí, voltando até naquela timeline de desafios que a gente tava falando, né? Depois de muito tempo, a gente começou a ter o conceito de módulos lá atrás, que você criava um módulozinho que era, na verdade, um plugin do jQuery que resolvia alguma parada, né? Acho que você pegou também essa época, e vocês dois acho que devem ter pego. Sim, peguei. Então, e aí você tinha esse conceito lá de ter um plugin que faz uma coisinha específica, mas ainda estava muito atrelado, não era tão dividido assim, né? O markup não era tão separado, a responsabilidade entre eles também não era tão isolada desse jeito, o plugin acabava sendo sempre invasivo, assim, né? Na sua página, né? No geral. Acabava se misturando bastante, né? Eu acho que a evolução da tecnologia no front-end, né? A forma como a gente desenvolve, que acabou conseguindo dividir um pouco e mostrar mesmo o que são os componentes, né, pra gente. Então, antes, realmente, tipo, a gente escrevia um plugin que seria um componente e acabava meio que se misturando no nosso código. E hoje a gente pensa mais em separar mesmo, né, em reaproveitar. Até, talvez, porque o desenvolvedor queira se mostrar, talvez um pouco, mas a gente sempre quer mostrar alguma coisa para a comunidade e desenvolve um cara que vai resolver, né, um componente que vai resolver uma falha ali. Então, a gente acaba melhorando, né, essa confusão que existia antes com os módulos que a gente tinha de jQuery, enfim. Para mim parece um pouco dos dois mundos, né? Ao mesmo tempo que antigamente a gente tinha essa mistura, né? Você trazia os componentes de jQuery e eles ficavam misturados ali no código. Eu acho que um dos problemas que esse lance de componente tenta resolver, e aí, vocês me corrigem aí se eu estiver falando besteira, que ao mesmo tempo em que a gente tinha esses componentes que a gente importava no código que ficavam loucamente misturados ali, a gente tinha também um forte desacoplamento, né? Então, ele tinha o seu próprio JavaScript imenso lá, o seu próprio CSS imenso, que muitas vezes acabava, uma coisa sobrescrevendo a outra, e aí você queria falar, mas eu tenho esse componente, sei lá, de calendário, mas eu quero que ele se comunique com esse meu outro componente. E aí fudeu, porque ao mesmo tempo que eles estão misturados, eles são coisas completamente independentes, e aí ficava uma loucura de gerenciar isso tudo. Cara, eu ia falar isso, tu lembra a quantidade de arquivo que tinha no final do HTML carregando JavaScript, de trocentos componentes diferentes, cara, que a gente tinha. Era Lightbox, o de data, era mó zona o bagulho, né? E justamente, muitas vezes a gente carregava código que era repetido, você baixava a biblioteca do jQuery que carregava várias coisas, só que você, no começo da carreira, eu pelo menos era assim, eu colocava um código de jQuery que traziam vários componentes, eu nem me ligava que ele trazia vários componentes e adicionava um outro código, era um emaranhado absurdo, né, que ficava. Nossa, saudade zero disso aí, viu? Total. Nesse tempo é que era bom. E justamente, fora o CSS, né, que a gente carregava 1 milhão de CSS, vários importantes pra poder fazer aquilo que você precisava e conversar entre um cara sobrescrevendo o outro cara. Mano, era uma bagunça absurda, cara. E acho que assim, até seguindo a linha do tempo aí, né, aí começou a surgir algumas ideias de componentização de interface mesmo, né. Então, alguns frameworks super famosos aí vamos citar aquele super querido aí de todos nós, né, o Bootstrap, surgiu para poder resolver um pouco também dessa componentização na parte de interface, né, que você falou de CSS, mas a gente tá falando de JavaScript só, mas a parte de CSS também era super importante, né, e era uma puta confusão que existia antes, né, para isso.
Nossa, e o Bootstrap, pô, querendo ou não, ele ajudou e ajuda muitas pessoas a entenderem um pouco, pelo menos a deixar um pouco melhor a web, né? Eu, pelo menos, eu dou crédito porque é importante, sabe? Quando a pessoa quer desenvolver alguma coisa, pelo menos ele existe ali pra não deixar uma bagunça. Mas ele trouxe várias coisas importantes e discussões importantes, né, pra gente do CSS. Eu acho que padronização de escrita, enfim, várias coisas de padrão mesmo, de qualidade, de CSS, eu acho que veio muito dessa época. O que tu acha, Edu? Nossa, demais. Acho que é super importante, cara. O Bootstrap, eu acho que assim como o jQuery, é um divisor de águas aí no desenvolvimento, né? Pode ser que hoje a gente não use muito mais ou não dê tanta importância, a galera mais nova talvez não tenha passado por esses problemas que a gente comentou no começo, né? De não ter ninguém fazendo isso, não ter ninguém discutindo componentização de UI. Acho que serviu muito pra gente hoje consumir do que a gente tem disponível no mercado em relação a como componentizar as coisas, né? É meio, até acho que engraçado uma galera brincando, meio que, tá usando Bootstrap e tal, a gente até brinca isso, mas, cara, foi um projeto super importante pra gente, assim, no desenvolvimento web, assim, no geral, né? Com certeza, tem muito crédito, cara. Eu acho que ajudou muito a gente a evoluir mesmo, né? Sair de coisas que não tinham base, estrutura, entender realmente o que a gente precisava de componente dentro da tela, quais eram importantes da gente editar ou não, enfim. Eu acho que ele trouxe bastante coisa, assim, de visual, assim, pra gente saber o que realmente era importante pra gente desenvolver. Não sair estilizando tudo, sei lá, meio perdido, sabe? Sim. Aí os backends gostavam também, né, Ramon? Pô, com certeza, cara. Era prático, né? Então, os componentes estavam todos prontos. Eu não precisava, por exemplo, pensar como é que eu ia estilizar X ou Y. Cara, tava lá bonitinho. Era só usar e botar na tela, sabe? Puta, isso adiantava um trabalho, né? Na época em que não tinha esse... Cara, eu não queria usar essa palavra. Mas não tinha essa difusão de conhecimento e expertise que a gente tem hoje, tipo, do front-end com o back-end e tal. Era uma coisa meio... Era meio que uma nébula ainda e tal. Então, puta, isso ajudou bastante nessa época quem era back-end até se identificar com isso e migrar para essa carreira nova que tava surgindo na época, né? Que era o front-end tava ali, sabe? Você podia pegar aquele conhecimento, assim, e utilizar de uma maneira prática nas aplicações de back-end, junto com frameworks de desenvolvimento rápido, né? Tipo Ruby on Rails, essas coisas. Isso, também... Inclusive, eu acho que isso foi uma coisa também que ajudou a alavancar esse tipo de framework, né? Para esse desenvolvimento rápido. Muito, muito. Demais, cara. E a galera também dá importância, né? A esse tipo de coisa, né? Principalmente. Né? Exato. O que eu ia falar também, que, tipo, querendo ou não, essa parada de Bootstrap e tal, até que você falou, tipo, Ruby on Rails, eu acho que quando você facilita a entrada do desenvolvedor pra área, é muito legal, sabe? Tipo, o cara, beleza, ele tem que aprender a base e tal, mas ele conseguir começar a dar um start num projeto, enfim, tipo, né, o Hello World dele fica mais legal, tipo, mais bonito, dá uma engajada na pessoa, sabe? De querer mesmo aprender mais. Então, eu acho que foi uma tecnologia bem bacana, assim, pra galera tanto iniciar pra aprender os componentes, quanto, tipo, iniciar mesmo na carreira de desenvolvimento. Exatamente, cara, exatamente. Mas aí, acelerando um pouco aí o passo, né, pra gente jogar aqui pros tempos mais modernos, né, do desenvolvimento front-end, digamos assim. Acho que depois que veio o Bootstrap, começou a surgirem algumas iniciativas e principalmente algumas propostas até de APIs mais nativas, né, de HTML, CSS, JavaScript, para poder fazer módulos e o lance, eu acho que de você ter uma API de JavaScript para criar módulos, né? Veio com CSS módulos na época e uma época morreu. E aí depois veio alguns projetos para tentar usar um pouquinho mais, né, a plataforma web, usando Web Components, né? E Polymer e tudo mais. Mas e aí hoje, né? Que estado da arte e da componentização a gente tá hoje, né? Tem bastante gente que custa é Polymer? Eu não sei direito como é que pronuncia, gente. É isso mesmo. Mas, assim, eu nunca cheguei a usar. Eu vim mais, tipo... Eu comecei a trabalhar com Angular e os componentes do Angular Material. E aí, depois eu fui pra React, componentes em React. Então, não tive experiência, assim, pra
pra trampar com Polymer. Mas os modernos, cara, tipo, acabou ajudando pra caramba a gente, né? Sim. Não sei. Tu chegou a testar coisa com Polymer já, né? Eu fiz muito em casa, assim, nada. Eu nunca joguei nada em produção com Polymer. Sempre foi só pra brincadeira mesmo, assim, nada muito sério. Então, eu não posso dizer que eu testei, não. Assim, tipo, usei, assim, falo, nossa, usem Polymer porque realmente é uma puta tecnologia, não sei. Vale a pena. Exato. Então, a minha experiência, tipo, foi muito com React mesmo, bem hype, agora eu acho que nem é mais tão hype, mas beleza. E foi justamente, tipo, o porquê de ter os componentes, né? E porque o React, enfim, a gente acabou escolhendo porque, tipo, os outros times usavam, e o porquê de fazer o componente era justamente, tipo, ganhar tração ali na entrega, e a gente ganhou bastante, sabe? Foi uma parada que trouxe bastante benefício, assim, pro dia a dia de desenvolver. Eu acho que o principal ganho, né, no meu ver também do React é esse mindset de componente já desde o início, assim, né? Construído pra isso, né? Não sei o que você acha disso também. Não, mas total. Que nem eu falei antes, né? Que eu comecei com Angular, tá? Usando Angular Material. E eu trabalhei com Angular 1. E uma parada que eu sempre falo, assim, que tipo, o Angular, quando começou, né? O Angular 1 mesmo, a chance de você descrever o código de qualquer forma, ir pra produção e ficar uma bagunça era muito forte. E o React, pra mim, trouxe justamente a parada de conseguir enxergar o lance de componente, o lance de conseguir dividir a aplicação melhor, sabe? Lógico, você consegue escrever de qualquer forma, mas conforme você lê, o pessoal geralmente, até na documentação, o pessoal, tipo, consegue explicar de uma forma como os componentes mesmo funcionam, para você não trazer muita responsabilidade para um componente, que é o lance da responsabilidade de uma função, né? Então, eu acho que o React, tipo, como ele vem com essa premissa, eu acho, não sei se é assim que fala, mas, enfim, ele acabou mesmo que sendo meio que, tipo, trazendo essa bandeira forte, né? Não posso dizer que é o pai, porque não é, mas eu acho que trouxe essa bandeira forte mesmo, pela forma de organização dele, o que eles falam, né, pra seguir, enfim, quais são os padrões. E, bom, a minha experiência vem bastante assim com o React mesmo, tipo, de poder ver uma aplicação, como ela fica muito mais organizada, menor e componentizada, né, do que grandes aplicações e você começar a ficar bem perdido. Sim. Deixa eu tentar dar uma recapitulada aqui pra ver se eu tô acompanhando o assunto, peraí. Então, seria de uma certa maneira correto afirmar que, essa necessidade da criação de componentes, ela surgiu e ela veio daquele problema que a gente tava discutindo, né, daquelas dificuldades que a gente tava discutindo lá atrás, de, cara, a gente precisava, a gente tinha um monte de coisa espalhada, separada, então, de alguma maneira a gente precisava organizar isso, dar uma centralizada nesse código, né, permitir também com que os componentes falassem entre si, mas se eu entendi bem também, eu acho que um dos principais fundamentos desse lance da componentização, principalmente no front-end, é você poder não só reutilizar, mas facilitar aquele lance de reescrita, ou, por exemplo, você precisa mudar, sei lá, a cara da sua aplicação, ou você precisa, sei lá, mudar, agora a gente viu que, cara, a gente fez um teste aqui, a gente viu que, eu vou inventar qualquer coisa, tá, gente? A gente viu que o botãozinho agora redondo, com a borda arredondada, gera mais conversão pro usuário porque ele sente aquilo mais legal, não sei o que. Então, tipo, você tendo isso dentro de componente, você consegue ir lá e dizer, então agora, a partir de agora, todos os meus botões são arredondados. Você não precisa arredondar manualmente todos os botões, ou, sei lá, revisitar a aplicação de uma maneira muito mais complexa, como a gente fazia antes, né? Acho que é correto afirmar isso, então, que meio que a componentização veio pra resolver tanto aqueles problemas de um monte de coisa separada, como também esses problemas de, eu preciso, sei lá, fazer essas mudanças, eu preciso que essas mudanças, elas tenham um impacto mais significativo para ganhar tempo, né? Como a gente tá falando agora há pouco. Sim, com certeza. Lógico, né? Tipo, desde o início, todo o problema que a gente tinha de duplicar código e tal é resolvido com componentização e, sem dúvida nenhuma, qualquer mudança que você fizer e você trabalha com componente, fica muito mais fácil de você fazer uma alteração muito mais rápida, né? Então, com certeza, cara, com certeza o componente tá aí pra suprir essas dificuldades. Esse lance de componentização, ele tá bem
isso é uma pergunta mesmo. Ele tá bem atrelado a uma técnica que se falava bastante. Hoje em dia eu não vejo quase ninguém falar sobre isso, que tem até uma relação com esse lance de mudança, que é o Atomic Design, que você, faz design desde o menor componentezinho e vai, sei lá, fazendo os maiores e vai agrupando, botando um dentro de outro e tal. Tem um pouco de relação com isso ou é viagem minha? Eu acho que sim, né? Tipo, eu acho que Edu pode me ajudar aí, mas eu acho que com certeza acaba agregando também, né? Além de ser a forma de escrita. Mas tudo relacionado ao componente é justamente para você poder ganhar, né, na minha visão, assim, é para você ganhar agilidade e ter tanto os micros como os maiores componentes e servir a tua aplicação da melhor forma. Não, eu também concordo, porque acho que todas essas técnicas aí que a gente tá falando, né, desde lá atrás, de você definir o Style Guide, de você ter o componente, você ter o framework de interface, né, de UI aí que todo mundo começou a chamar, e aí indo pra Style Guide, depois Design System agora, que tá todo mundo falando, acho que todos esses métodos, né, que a gente tá falando, são muito mais pra gente poder resolver esse problema de reuso de coisas, né, e aí reuso de coisas pode ser desde reutilizar a interface até reutilizar partes da minha aplicação em outros lugares, facilidade de manutenção, né, e você poder também falar uma única língua entre vários mundos, né, então eu sei qual que é o contrato que eu tô fechando com outras partes da minha aplicação, as fronteiras estão bem definidas, né, então eu acho que sim, o Atomic entra nessa leva aí, enfim, tem outras teorias também, outras metodologias disso que entram nessa parada também, mas no geral sim, cara. Eu acho que no fim das contas, a gente até, pra gente entrar até numa parte mais prática da nossa conversa aqui, mais ainda do que já tá, né, na real. Que tipo de problema que a gente tem, né, na hora de desenvolver quando a gente tá lidando com componentes, né, e aí, só pra ouvir um pouquinho mais da experiência da Nath aí nesses anos aí desenvolvendo, o que ela encontrou de problemas que coisas que a gente tem que ter atenção quando a gente tá desenvolvendo com componentes, né. Nossa, problemas. Enfim, problemas, na verdade, eu não sei se... Eu tenho problemas de time e problemas de desenvolvimento. Olha aí, hein? Problemas de time é quando você desenvolve um componente e aí a pessoa não se liga que você desenvolveu e aí, tipo, abre PR e aí você tem que fazer, cara, você tá usando aí, mas vamos usar aquela outra parada. E isso é bem complicado, é bem, bem chato, tipo, né, você tem que ficar de olho nas PR sempre. E outra coisa eu acho meio chato... Mas testar de uma forma legal mesmo os componentes, às vezes é meio chato, mas beleza. Eu gosto de teste, mas é chato. Problema, eu acho que mais em relação ao time de design, assim, qual que é esse fechamento de contrato mesmo. A gente tem o componente montado e aí o time vai lá e reinventa o componente. E aí você não reinventa, mas tipo, coloca mais um item lá. Aí quando você vai ver, o componente pode estar já gigantesco, assim, sabe? Um componente que é um card, ele tem o card que tem um botão de deletar, ele tem um card que tem uma label, ele tem um card que tem uma mensagem, aí você começa a entrar vários níveis, assim, do card e aí pode ficar meio monstro, assim, você tem que tomar cuidado com isso. Outro problema também que eu vejo, tipo, no dia a dia, é você reaproveitar um componente que já existe para criar um novo componente. Só que eles são bem parecidos, mas começa a ficar, tipo, muito monstro também, sabe? Então, são pontos, assim, que eu acho que você lidar com a simplicidade do componente, né, que eu acho que o componente tem que ser simples no final, é difícil. Isso é difícil. Eu acho que esses pontos são bem importantes mesmo, né? Complexidade para lidar com componentes dentro de componentes, como eles se comunicam, né? E se adaptam, acho que eu colocaria também aí. Boa. E principalmente o que você falou de time, eu acho que é o principal, né? Porque eu acho que precisa ter uma negociação muito boa, assim, do que a gente define como componente, né? No fim das contas, né? Porque senão vira só um conjunto de markup ali e a gente chama de componente só por convenção, né? Exatamente, cara. Exatamente. E, nossa, o lance do time eu acho que é o mais difícil, cara, porque lidar com pessoas é o mais difícil. Jura? Nossa, dá tipo... Que isso, as pessoas são de boas. As pessoas são de boas. Eu amo lidar com pessoas, por isso que eu lido com máquinas. Por isso que eu decidi ser programadora, né? Exato.
Mas enfim, eu acho que, tirando a zoeira, mas é bem isso mesmo. Você tem que tomar muito cuidado de criar um componente achando que aquilo é um componente, né? Lógico, um label não deixa de ser um componente, mas eu acho que a gente não tem que chamar ele de componente, sabe? Ele é só uma parte do seu componente, é o que a gente falou no início, né? Eu acho que um componente, ele engloba vários itens, porém, um componente mesmo, ele é uma funcionalidade, né? Ele, tipo, é um componente, é um cara que vai tratar uma demanda que você tem, tipo, a funcionalidade vai como se fosse um campo de, não sei, uma listagem, né? Uma listagem mais um footer, não sei, seria um componente, um search com mapa seria um componente, sabe? Eu acho que é um grupo de funcionalidade, né? De itens que montam um componente. Pô, a gente tava falando desse lance de ganhar performance no desenvolvimento e ouvindo isso que vocês estão falando, acho que também é uma coisa que a gente tem que, de repente, ter um certo nível de atenção, é que esse ganho de performance, ele é meio que uma curva, assim, por um médio prazo, né? Então, esse ganho de performance, você não vai ver logo, puta, comecei a fazer meus componentes agora, assim, hoje. Você não vai ver esse ganho de performance, assim, de imediato. Eu acho que esse ganho de performance com a manutenção do sistema, ou com as coisas que você precisa desenvolver, as coisas novas, ou as futuras alterações, ele vai ser numa curva crescente, né? Então, conforme a maturidade do projeto vai aumentando e a maturidade da equipe trabalhando com esses contratos que sejam ao longo do tempo, é isso que vai garantir com que esse projeto performe melhor ali na frente do que um projeto, por exemplo, que não trabalha com componentes, que à medida que vai crescendo de uma maneira mais desordenada, você vai meio que perdendo o controle de algumas coisas, né? Porque senão também a gente fala assim, não, eu tenho que usar componente, porque componente você vai fazer rapidão, sabe? Eu acho que é um investimento mais a médio prazo, assim, pensando na escalabilidade, na sustentabilidade daquela aplicação num prazo de tempo um pouco maior, sabe? Pra gente, conforme a gente vai ganhando maturidade, essa curva ela vai aumentando, assim, bastante, eu diria. Não, eu acho que é realmente com o tempo. E o que eu digo, assim, tipo, de performance, né, do time em si, é muito... Por exemplo, eu sou a única front-end hoje, né, no meu time. O que eu digo de performance na verdade, dar um pouco mais de liberdade pro pessoal que é full stack, né? Se diz full stack, tipo, conseguir entender e criar uma página, né, dos componentes que a gente já tem. Então, isso acaba ajudando bastante, sabe? Tipo, eu tenho esse componente que devolve X coisa pra dentro da aplicação. É isso que você precisa usar. Então, a pessoa olhando já um layout, ela já consegue, de forma rápida, pegar o componente já pronto e sair codando, sabe? Então, acaba ajudando bastante em relação a isso. Mas sim, é maturidade mesmo do time. A gente hoje o trampo que eu tô fazendo, a gente já vai fazer quase um ano que a gente tá com design system aí, com os componentes que a gente desenvolveu. Então, hoje o pessoal pega pra desenvolver e consegue desenvolver mais rápido, mas foi questão de tempo, da galera entender, enfim, rolou um estudo. Boa. É interessante ter um case aí, né, pra gente falar, né? Mas uma outra coisa que, talvez um último ponto meu aí sobre isso, é como decidir a estratégia de quando eu devo realmente componentizar algo ou não, sabe? Tipo, qual é a definição disso? Onde que fica essa... A gente tem, geralmente, a vontade de sempre fazer tudo que a galera tá falando no momento do que está acontecendo, né? Uhum. Mas o desenvolvedor sempre quer estar no hype. Mas eu acho que, na minha opinião, né, o que dita, assim, o você usar, ter um componente, ter um design system, enfim. O componente de React, se você tá fazendo uma aplicação em React, você já vai ter componentes, isso é fato, assim, né? Você acaba desenvolvendo componentes, acaba diminuindo, granularizando o seu componente para poder ter uma aplicação melhor, enfim. Mas vai mais pro design system, mais pra componentização mesmo, tipo, de funcionalidades, né? De formulários, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que vem muito, assim, que é a proposta da empresa, sabe? Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que existem alguns times e a ideia da empresa é ter vários produtos, né, de um determinado segmento, que é de fertilizante hoje, né, então é de fazendeiros. Então, a ideia é ter uma cara para esse produto, onde todo mundo tem a mesma identidade, tem uma identidade, né, parecida, e que os desenvolvedores consigam compartilhar o conhecimento ali e ter uma ideia do que as pessoas estão fazendo entre os times, né, que é um time global. Então, eu acho que isso acaba ajudando,
acaba precisando mais de um componentização. Um time que já é maduro, tipo, por exemplo, um time, mesmo que seja nacional, enfim, mas que já é maduro, mas que carrega muita feature e tem que criar muita feature de forma rápida, eu acho que também demanda, tipo, seria legal ter um componente, sabe? Acho que para times menores, a gente acaba supervalorizando os componentes e você acaba perdendo tempo para desenvolver componente enquanto você poderia subir uma aplicação. Então eu acho que seria mais ou menos isso, assim. Eu acho que se a gente tem bibliotecas aí, né, que trazem componentes pra gente e a gente pode usar em times menores, a gente tem que aproveitar isso, sabe? Boa. Acho que você fechou com chave de ouro, Nath. Não tem muito a acrescentar nessa discussão, não. Eu falei besteira. Não, você resumiu bem muito o que acho que as vantagens e os pontos de atenção na hora de você trabalhar com componentes e principalmente pra galera que às vezes cai muito nessas coisas de, componente em todos os lugares, né? Então é bem perigoso isso, né? O grande lance, tipo, que eu aprendi, assim, né, no meu trampo hoje, é que quando a gente tava começando, tem um problema que a gente teve, assim, quando tava começando era só eu de front-end, sou só eu ainda de front-end, e a designer, ela é UX Research, então ela não curte muito fazer UI, então a gente pegou um design que a gente tinha, né, de um time de fora e pensou, cara, isso daqui não serviria pra gente? Serviria. Então, por que a gente não cria mesmo um design, né, um design system que tem os componentes que a gente precisa e que a galera já vai utilizar ou já está utilizando e aí a gente não cria uma mesma biblioteca, sabe? E foi daí que a gente criou e fez sentido e fazia sentido no momento. Tanto é que hoje, tipo, vários times estão usando e vários times dão manutenção porque faz sentido, sabe? Mas a gente não pode supervalorizar. Eu vejo bastante time pequeno falando, não, eu quero criar um design system. Eu falo, mano, dá mó trampo fazer o bagulho. Tipo, meu, é trabalhoso, sabe? Tipo, você precisa dedicar um tempo ali pra entregar uma parada com qualidade e enquanto você poderia desenvolver um produto de forma mais simples e a hora que tiver necessidade você só troca. Se tiver bem desenvolvido, né, você só troca. E é isso. Muito bom, muito bom. Pra fechar, eu queria mandar uma última pergunta aqui. Eita. Só pra gente refletir mesmo, eu acho importante. Designer cria componente ou não cria componente? Valendo! Eita! Joga a bombinha. E por hoje é só, então, né, pessoal, né? Então, gente, tenho que dar comida pra minha cachorra. Nossa, que difícil, cara. Eu acho que... Muito difícil. Eu acho que é muito difícil essa pergunta. Não quero responder, mentira. Quando a gente começou na minha realidade, né, no que eu vivia, assim. Quando a gente começou, a gente não tinha produto nenhum, então a gente começou com um discovery. E aí, basicamente, o designer tinha... a designer, ela foi a campo, literalmente, né, e descobriu o que as pessoas precisavam, tal. Então, a partir daí, a gente tinha o que a gente precisava. Eu acho que a partir daí a gente começa já a componentizar, sabe? Porque quando o research lá tá em campo, vendo o que precisa, ele já tá mapeando o que vai ser a aplicação. Então, eu acho que a partir daí a gente já começa a meio que ter uma noção do que serão os componentes. Eu acho que o componente é criado junto. O design dá uma cara pro componente, né? Mas os componentes são criados juntos. E a definição do que é componente ou não vem muito do que... Pode vir muito do front-end, se não vem pré-estabelecido, né? Então, eu vejo hoje como um componente, lista, uma tabela, enfim, um grupo de funcionalidades, mas o designer poderia, sei lá, talvez falar pra mim, eu acho que isso daqui é um componente e beleza, a gente trocar uma ideia e acreditar que aquilo é um componente, sabe? Respondi? Mas respondeu de forma excelente, não é? Achei sensacional. Da hora. Por isso que eu falei no começo que a gente chamou uma especialista nisso. Tá vendo? Entendeu? É isso. Para, mano, eu não vou nem ouvir essa porra que eu vou ficar com vergonha pra caralho. Bom, primeiro agradecer novamente aí, Nath, a sua disposição em participar de mais um episódio. Esteja sempre convidado aí pra participar de outros assuntos. Obrigada, meninos. Eu fiquei bem tensa, mas valeu. Que isso? Não pareceu. Não. É culpa do Edu. Só falei um monte de groselha. No começo e não pareceu. É o Edu que fica fazendo pergunta complicada aí, é foda. É eu, né? Uhum.
Ai, gente, não, mas valeu, cara. Foi bem bacana. Obrigada aí por ter me convidado. Curti, apesar de ter ficado envergonhada, e é nóis. Que isso, longe disso. E você que tá ouvindo a gente aí, quer colocar algum comentário a respeito desse tema, entra no nosso site devnaestrada.com.br, comenta lá, deixa sua crítica, sua sugestão, seu elogio. Se quiser também marcar a gente no Twitter, a gente tá super ativo lá, @devnaestrada, Instagram, Twitter e tudo mais. Então é isso, né, galera? Mais algum recado final aí? Frontin Sampa, galera. Vamos no Frontin Olha Sampa. aí sim. Chama. Pelo menos eu vou. Espero ver vocês lá. E olha só, spoilers, mas estaremos lá, né, Ramon? Estaremos lá, nós dois. Nós dois. No caso, nós três aqui, né, nessa gravação. A Nath também, com certeza. Nós Também três. estarei. Nos encontramos lá, então. Então encontre a gente. Isso, e se você encontrar a Nath no Frontin Sampa, chama ela pra tocar uma ideia e fala: componentização é vida. Por favor, tá bom? Que vergonha. Eu sou muito envergonhada. Fechou. Valeu, gente, e até o próximo episódio. Forte abraço! Tchau. Tem que falar gravando? Gravando. Porra, eu não ia rir, velho, cara. Eu também não consegui, eu segurei até o máximo. Ai, caralho. Pode crer, cara. Faz todo sentido. Tem um filho da puta martelando aqui. Desculpa, gente, eu tive que sair. Ai, cara. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se é você que tava batendo o pé, conhecendo você, eu achei que você tava batendo o pezinho, assim, tá ligado? Tipo, de nervosa, sei lá, ou de costume, sabe? Se ficou uma porcaria, por favor, corte. Tipo, mande um tweet pra Nath aí falando que ficou uma porcaria, por favor. Coitado. Quem ouviu até o final, manda hashtag porcaria. Tipo, sobe uma hashtag, né? Ai, zoeira, galera. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.